Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal do YouTube. Essa série se chama O Portfólio de Respeito em Ciência de Dados, onde eu vou mostrar para você como criar um portfólio de projetos impossível de ser ignorado pelos recrutadores. Essa série ela vai conter 7 episódios e nesse primeiro episódio eu vou mostrar para vocês qual a importância de se construir um portfólio de projetos. Se você gostou da ideia, se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver essa série que está incrível. Antes de mostrar para você a importância de um portfólio de projetos, eu preciso resgatar com você como que você faz a busca por um emprego. Então, atualmente você está lá sentado no seu computador, depois de muitos anos fazendo curso, fazendo faculdade, tendo experiências práticas, você pensa assim: como que eu vou mostrar para o empregador que eu sou o melhor profissional para aquela posição? E aí você tem uma ideia, você fala assim: bom, eu vou pegar um pedaço de papel e eu vou escrever todas as evidências de que eu sou o melhor candidato para essa posição. E aí você senta e pensa sobre tudo que você fez que consiga justificar para o empregador que você é o melhor profissional para aquela posição. E aí você acaba escrevendo o seu diploma da faculdade, seus certificados, a sua experiência profissional, os seus trabalhos voluntários, seus cursos, seus prêmios, seus méritos. Você coloca tudo aquilo que justifica a sua candidatura para aquela vaga. E aí acaba tendo um monte de folhas de papel, né? Tem pessoas que têm currículo aí de 5 páginas. E você então coloca todas as suas evidências num pedaço de papel de que você é o melhor candidato. Do outro lado tem as empresas que estão oferecendo a vaga para poder trazer pessoas para o time para dar velocidade para os projetos. Então desse lado o recrutador está pensando assim: como que eu vou selecionar o melhor candidato? Eu preciso maximizar as chances de escolher o melhor profissional, para que ele entre aqui na empresa, para que ele consiga uma boa performance aqui dentro, para que ele fique muitos anos, para que ele construa sua carreira aqui dentro, porque é muito mais custoso você perder um profissional do que você contratar um novo. Porque quando a empresa ela perde um profissional, o profissional não só vai embora, mas ele leva também todo o conhecimento que ele aprendeu dentro da empresa e aí você acaba sempre patinando dentro dos seus times. Então é muito importante ter pessoas que vão performar por muito tempo dentro da empresa. Então ele precisa maximizar a chance de encontrar alguém que vai conseguir passar bastante tempo dentro da empresa. Depois ele olha na mesa dele, ele tem aquele monte de currículos, né? Aí ele olha para aqueles currículos e ele fala assim: mas tem dezenas de currículos aqui, como que eu vou saber quem é o melhor profissional? E aí ele começa a passar por todos os currículos, começa a dar uma olhadinha, começa a ver que as pessoas escrevem, começa a ver a estrutura do currículo. Aí depois de um certo tempo ele para e pensa o seguinte: a maioria desses currículos tem um monte de frase que descreve o que a pessoa é capaz de fazer. E aí ele vê um padrão nisso. Então a maioria dos currículos é todo descrito sobre as habilidades que a pessoa tem, que justifica a candidatura dela para aquela posição. E aí ele continua passando pelos currículos e ele fala assim: peraí, espera um minuto. Esse candidato aqui tem um link no currículo onde eu consigo ver várias demonstrações práticas do que ele é capaz de fazer. Então, além de ter a descrição do que ele é capaz de fazer, tem um link que o recrutador clica, ele vai para uma página. Nessa página tem uma vitrine com vários projetos práticos que ele conseguiu fazer e o recrutador ele consegue navegar nesses projetos e olhar a habilidade prática desse candidato. E agora eu pergunto para você: qual é o profissional que conseguiu demonstrar que é o melhor candidato? Aquele que somente usou palavras para descrever suas habilidades ou aquele que usou palavras e demonstrações práticas do que ele é capaz de fazer? Obviamente, a demonstração mais forte não é só um currículo com palavras descrevendo o que você sabe, mas sim um link para uma vitrine de projetos, onde essa vitrine mostra suas habilidades de entender problema de negócio, de criar um plano para resolver esse problema, de realmente executar esse plano, de entender o que você exatamente está fazendo, de conseguir usar a solução que você criou e transformar isso em retorno financeiro para a empresa, depois colocar isso acessível para as outras pessoas e ter um descritivo do que você aprendeu, do que você pode melhorar nesse projeto, porque te dá um senso de que você tem muita coisa para fazer ainda e que você não fez o melhor projeto possível naquele momento. Então qual a demonstração é mais forte? Você falar para a pessoa que você sabe ou você falar e demonstrar para a pessoa que você sabe? Obviamente a demonstração ela é muito mais forte. Por isso que o portfólio de projetos em ciência de dados ele tem 2 grandes funções. A primeira função é a seguinte:
O portfólio de projetos, ele destaca você da multidão. Enquanto tiver aquele monte de currículos espalhados, vão ter aqueles que só descrevem e vão ter aqueles que descrevem e mostram as suas habilidades de forma prática. Então a primeira função é destacar você da multidão, porque demonstrar é muito mais forte do que apenas falar. E a maior demonstração do que você é capaz de fazer com aquilo que você sabe é através de um portfólio de projetos. Em ciência de dados, muitas coisas que nós fazemos a gente consegue mostrar visualmente ou através de códigos realmente a prática. Então a gente precisa usar isso como ferramenta para mostrar para os recrutadores que nós temos habilidade prática e que faça destacar o nosso currículo da multidão. Então o portfólio de projetos tem essa primeira função, que é destacar você da maioria. E o portfólio de projetos ele não é uma coisa exclusiva de ciência de dados. Muitas outras profissões já usam portfólio de projetos para poder mostrar a qualidade do seu trabalho. Por exemplo, designers. A grande maioria dos designers, eu diria quase 100%, tem um portfólio. Porque se você, por exemplo, vai contratar um designer para poder fazer o seu site, fazer um banner do seu estabelecimento, fazer alguma coisa, claro que você quer ver o que essa pessoa já fez de trabalho para você ter uma ideia de como que é a arte dela, como que é a escrita, como que ele escolhe as cores, como que ele faz a disposição das cores, para qual tipo de empresa ele já trabalhou, se ele tem experiência no ramo de trabalho. Então você precisa ver o trabalho dessa pessoa. E essa pessoa demonstra o trabalho dela através do portfólio dela. Artistas plásticos, você vai contratar alguém para fazer alguma coisa na sua casa, alguma coisa para você, você quer saber o que essa pessoa já fez, como que é o traço dela, como que é o desenho dela, como que ela faz as coisas, antes de contratar o trabalho dessa pessoa. Jornalistas, mesma coisa, como que é a escrita dessa pessoa, como que é a organização da informação que ela faz, você precisa saber antes de contratar essa pessoa. Programadores, então programadores front-end que criam toda a estrutura do site, quais sites essa pessoa já fez? Programadores mobile que criam aplicativos, quais aplicativos ele já fez? Qual que é a experiência em tipos de mercado que ele tem? Editores de vídeo, como que é a edição do vídeo dessa pessoa? Como que ela coloca os motions, como que ela coloca os áudios, como que ela faz a disposição das cenas, como que ela faz os takes? Então você quer ver como que é o trabalho dessa pessoa antes de contratar essa pessoa. É claro que algumas profissões você não consegue demonstrar isso tão claramente, mas felizmente a ciência de dados a gente consegue. Por isso que a gente precisa demonstrar visualmente a nossa capacidade de resolver os problemas com aquilo que a gente sabe. E por fim, desenvolvedores web que criam sites também. Você gostaria de ver quais sites essa pessoa já trabalhou, sendo isso para empresas ou para ela mesma no portfólio pessoal dela. Então o portfólio de projetos não é uma exclusividade da ciência de dados, e sim de profissões onde você consegue demonstrar o seu trabalho visualmente. E lembrando que a demonstração ela é muito mais forte do que você só falar. Tá? Analista de dados, engenheiros de dados, cientistas de dados, Machine Learning Engineer também consegue demonstrar o seu trabalho através dos seus projetos no portfólio. E a segunda grande função de um portfólio de projetos é o seguinte: imagina que na empresa o recrutador ele olha para o seu currículo e fala assim: pô, gostei muito desse profissional. Ele tem um ótimo portfólio de projetos, mas mesmo assim eu quero que ele faça uma prova técnica. Eu vou enviar para ele um problema de negócio aqui da empresa e um conjunto de dados. Daqui 7 dias ele pode apresentar sua solução para o time de cientistas de dados. Ou seja, mesmo que você tenha um portfólio de projetos, ele não é garantia de que você vai conseguir aquela vaga, porque mesmo assim os recrutadores dentro do processo seletivo das empresas, eles fazem uma avaliação da sua habilidade através dos projetos que eles mandam para você, junto com um conjunto de dados, e você tem um período que geralmente é 7 dias para você realizar, criar uma solução e depois apresentar essa solução para o time de negócio. Então, a segunda grande função de um portfólio de projetos é preparar você para os cases técnicos das empresas. Em outras palavras, o portfólio de projetos ele fornece experiência real de trabalho como cientista de dados. Isso que vocês precisam entender. A experiência em ciência de dados ela não é somente experiência dentro de uma empresa. Se você trabalha em projetos fora da empresa, você ganha experiência como cientista de dados para poder realizar os projetos dentro da empresa. Então a lógica é simples, se você está fora da empresa e você consegue fazer projetos da mesma forma que os cientistas de dados que estão dentro da empresa conseguem, por que você não consegue entrar? Por que você não pode entrar e fazer os projetos dentro da empresa? Então os projetos do seu portfólio vão te dar experiência para você atuar realmente como cientista de dados do lado de dentro da empresa. Então essa é a segunda grande função de um portfólio de projetos, é preparar você realmente para o campo de batalha.
Então o portfólio de projetos ele tem duas funções. A primeira é destacar o seu currículo da multidão e a segunda é preparar você para o campo de batalha. Porém, o portfólio de projetos ele tem um grande risco, que é o seguinte: quando você está procurando uma vaga, na verdade a pessoa do RH, a pessoa do recurso humano, ela não é dona daquela vaga que está sendo ofertada no site da empresa ou em qualquer outro hub de contratação. Na verdade o RH ele é um meio para ajudar os gerentes das áreas a conseguir as vagas. Então o RH ele ajuda na busca, ele ajuda na seleção, ele ajuda no fit cultural, mas quem na verdade é o dono da vaga é o gerente da área. Então quando a pessoa do recurso humano ela olha o seu currículo e ela acha um currículo bom, que tem projetos práticos, tem demonstrações da sua habilidade, na verdade ela passa o seu currículo para o Data Scientist Manager ou para o gerente da área daquela vaga. Ou seja, aquela pessoa que chegou para o time de RH e falou assim: gente, eu preciso de ajuda para procurar essa posição aqui para colocar no meu time, porque eu quero acelerar o crescimento do meu time, acelerar os projetos, acelerar o crescimento da empresa. Então quem vai avaliar o seu currículo, o seu portfólio de projetos, na verdade é o gerente da área. E o gerente da área, ele tem conhecimento técnico sobre aquela profissão. Então ele vai conseguir te avaliar tecnicamente através dos seus projetos de portfólio. Então se você colocar projetos muito simples, muito amadores no seu portfólio de projetos, você vai passar a mensagem para o recrutador de que você é uma pessoa que ainda não está preparada. Você está no caminho da preparação, mas ainda não concluiu aquilo. Então ele vai falar assim: ah, legal, ele tem uns projetos bacanas, mas são muito simples ainda. Isso aqui é muito aquém do mínimo que eu espero para essa posição como júnior, por exemplo. Então ele vai descartar a sua candidatura, porque os seus projetos indicam que você ainda está em preparação, que você ainda não está pronto para entrar naquela empresa, naquela posição. Por isso, você deve escolher muito cuidadosamente quais os projetos você vai colocar no seu portfólio para não passar essa impressão de que você ainda está no processo, de que você ainda não está preparado para aquela vaga. Aí você me pergunta assim: Meigro, então quais são os projetos que eu não devo colocar no meu portfólio? E é exatamente isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio, no episódio 2, onde eu vou mostrar para você a diferença entre os projetos de estudo e os projetos de portfólio. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série. A gente se vê na próxima e quem quiser acompanhar um pouquinho da criação dessa série, um pouquinho dos bastidores, tem lá o @Meigron no Instagram, onde eu falo sobre ciência de dados diariamente. Quem está procurando projetos para colocar no portfólio, uma ótima sugestão aqui é o meu blog, sejamdatascientist.com. Deve ter uns 8 sugestões de projetos de portfólio para você criar uma solução e colocar no seu portfólio. E também temos também o canal do Telegram, que é basicamente um grupo de estudos também, tá bom? Então vejo você no próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até mais.